Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos em mais uma meditação da Palavra. Eu quero meditar com você hoje Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Esta palavra hoje, ela tem um grande ensinamento a nos trazer. E veja que Jesus está dizendo: tomai cuidado com os doutores da lei. E o que me chama a atenção nesta palavra é quando Jesus disse: por isso eles receberão a pior condenação. Mas por que a pior condenação? Parece que Jesus está corrigindo nos fariseus um orgulho terrível, uma vida de aparência. Eles faziam tudo para se aparecer. Então veja, não porque amo a Deus, não porque amo a lei, mas para aparecer. Portanto, Jesus já está nos ensinando algo muito forte, que a minha fé, ela deve ser vivida por amor a Deus e não para me aparecer para os outros, e não para me achar melhor do que os outros. Eu não tenho que servir a Deus, eu não tenho que viver uma fé para mostrar para este ou para aquele. Eu preciso viver uma fé para que Deus veja. Interessante isso. Você não vive fé para que as pessoas vejam você. Você vive a fé para que Deus te veja. Então você não está preocupado se estão vendo você, se não estão vendo você. Olha que interessante. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares. Eles fingem fazer longas orações, fingem. Ou seja, uma fé de fingimento, minha gente. Na verdade, quer se aparecer. E por isso receberão a pior condenação. Veja que nós estamos hoje tratando de um dos piores pecados que existem, que é o pecado do orgulho. Às vezes achamos que os piores pecados são os pecados da carne, os pecados da luxúria. Não, minha gente, o pior pecado que tem é o pecado do orgulho. É o pecado de se achar mais que os outros. É o pecado de se colocar num patamar a qual você não está. É viver uma vida de aparência.
e portanto viver uma vida de vaidade, e portanto uma fé de mentira, uma fé de aparência, uma fé orgulhosa. Ora, quantos ainda no dia de hoje é possível cair nesta tentação, viver uma fé para se aparecer, e começa a viver uma fé e começa a se colocar num pedestal e se acha melhor do que os outros? E aí vem Jesus e elogia uma mulher, uma viúva que deu 2 moedas. Enquanto tantos ofereciam muitas coisas, aquela mulher deu 2 moedas. E Jesus elogia aquela mulher. Porque ela deu tudo o que ela tinha para viver. Porque ela deu de coração. Ela não deu para se aparecer. Aliás, se ela tivesse preocupado com a aparência, ela nem estava ali, porque era uma vergonha. Diante de tantas ofertas grandes, ela só tinha aquilo para oferecer. Então, irmão e irmã, que nós aprendamos a viver nossa fé. Cuidado, nós não podemos cair numa fé de aparência. É claro que nós temos que dar testemunho para as pessoas, mas esse testemunho será de uma forma natural. Esse testemunho não será a gente querendo se aparecer, não, é Deus quem vai mostrar para os outros as nossas obras, é Deus quem vai revelar, é Deus quem vai mostrar os frutos, é Deus quem vai fazer. Quanto a mim, Jesus fala, quando fordes orar, fecha a porta do teu quarto e ora, para que ninguém veja que você está rezando, porque você reza para mim, você não reza para os outros. Quando você for dar esmola, dê de uma forma que ninguém saiba o que você está dando, porque você faz caridade para mim, não caridade para mostrar para os outros. Quando você jejuar, perfuma a tua cara para que ninguém veja que você está jejuando. Por quê? Porque você jejua para mim e não jejua para os outros. Veja, a religião que agrada a Deus, a fé que agrada a Deus, é a que eu faço para de fato aparecer diante dele, e não estou preocupado em mostrar para os outros. Agora, quando eu fico vivendo uma fé de aparência e começa a ser até uma fé de fingimento, ou seja, eu nem queria rezar, mas para que o outro veja que eu estou rezando, eu vou rezar agora. Ora, isso é fingimento. Isto não agrada o coração de Deus, minha gente. Que nós tenhamos uma fé verdadeira, sem fingimento. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.